Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, nós entramos na Tua presença nesta noite para cumprirmos mais um propósito do nosso estudo. Estamos, Pai, falando a respeito da Epístola Paulina aos Gálatas, porque cremos que temos muitas lições preciosas, principalmente para um tempo como esse difícil, aonde temos visto uma inconstância, uma insegurança cada dia maior em cima das informações. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel e que tudo isso logo vai passar. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando e que neste tempo que vamos passar juntos agora, analisando, compartilhando sobre a Tua palavra, que o Senhor possa nos edificar, que possamos ser fortalecidos na nossa fé. E esse texto é muito importante, Pai, para falar sobre esta fé em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Fica conosco, é o que te pedimos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Olha, a gente fica com máscara o dia inteiro, aí quando você tira a máscara, você tem a sensação que você está com ela ainda. É muito ruim. Você tem a nítida sensação que você está com a máscara ainda. Irmãos, nós vamos avançar aqui. Na semana passada é ótimo, né? Na noite passada, nós falamos sobre a carta de Paulo aos Gálatas e nós terminamos de Paulo falando a respeito da sua experiência de apostolado e do seu confronto que Paulo teve com Pedro. Por quê? Porque a igreja ela estava passando por um momento em que os falsos crentes, como Paulo chama, aqueles falsos que estavam entrando dentro do meio da igreja, eles estavam tentando trazer de volta para dentro da igreja as práticas de uma velha religião, de uma velha religiosidade, as práticas de uma velha aliança. E Paulo teve que confrontar Pedro muito sério a respeito desse assunto. Por quê? Porque tudo aquilo, irmãos, que nós permitimos que seja uma volta na nossa vida, isso acaba trazendo transtornos. Nós pregamos sobre isso recentemente, domingo, sobre Pedro, domingo passado, agora já nem me lembro mais, tanta mensagem que a gente está pregando, mas Pedro, ele falou, olha, eu vou pescar, querendo voltar. Então a gente não pode voltar, a gente não pode retroceder na nossa fé. Trazer um passado de volta, trazer as velhas práticas, as velhas alianças do Novo Testamento e colocar dentro da nossa conduta cristã hoje, isso seria invalidar o sacrifício de Cristo. É como se o sacrifício de Cristo não tivesse valor nenhum. É como se tudo que Jesus fez por nós naquela cruz não tivesse o menor sentido e a menor importância. Imagine se nós pensarmos que o sacrifício de Jesus foi inútil, foi inválido, que tudo que ele passou não teve sentido, não valeu a pena, seria uma loucura. E era isso que eles estavam fazendo. Inclusive, Paulo estava tão indignado com a igreja de Gálatas, como ele usa aqui, né, o termo, né, ele estava tão aborrecido que o capítulo 3, que nós vamos começar hoje, quando ele se refere aos Gálatas, ele os chama de insensatos. Ele chama os Gálatas de sem sensatez, pessoas agindo como loucas. Porque quem conhece a Cristo, experimenta Cristo e depois abre mão disso, só pode estar sendo insensato. Só pode estar agindo como louco. Não há nenhuma legalidade, não há nenhum respaldo, não há nada que acene favoravelmente a isso. Eu conheço Cristo, eu conheço o que Ele fez, eu sei quem Ele é, e de repente eu quero voltar para uma velha vida, voltar para uma vida de pecado, voltar para uma vida cheia de erros. Isso é uma loucura. Mas os Gálatas estavam fazendo isso. Eles estavam tendo um retrocesso na fé. Eles estavam
voltando às velhas práticas. E por que eu digo que esse assunto é importante nos nossos dias? Porque quando nós falamos em retrocesso, quantas pessoas hoje, irmãos, também estão abrindo mão da sua caminhada de fé? A gente tem falado isso exaustivamente por esses dias, porque isso realmente tem sido algo muito preocupante. As pessoas conhecem Cristo, sabem quem Ele é, e Paulo vai tratar disso no capítulo 3, e de repente elas abrem mão do que Cristo fez. Então, o capítulo 3 ele começa com uma bronca, ele já começa com Paulo dando um esculacho no povo, e ele já começa assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Algumas traduções vai dizer quem enfeitiçou vocês. Outras vão dizer quem seduziu vocês. Quem foi que colocou isso na cabeça? Quem que envenenou? Quem que enfeitiçou vocês para que vocês parassem de obedecer à verdade perante os olhos de Cristo, que já foi crucificado? Como é que vocês são loucos? Quem é que colocou essa feitiçaria? Quem é que hipnotizou vocês para que vocês abandonassem os princípios da fé e parassem de obedecer à verdade? Irmãos, uma pessoa para abandonar a Cristo, uma pessoa para abandonar o caminho da verdade, ela tem que estar hipnotizada, ou como disse algumas traduções, enfeitiçada pelo mundo, pelos prazeres, pelo pecado. Ela tem que estar cega. Como disse Paulo também aos Coríntios no capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século, ele cega as pessoas de uma tal forma que ela fica insensata, ela não tem coerência nos seus pensamentos, ela não tem sensatez, lucidez nas suas atitudes. Irmãos, quem abandona a fé, quem abandona a graça, aquilo que Cristo conquistou com a sua morte, com a sua dor, com o seu sangue, quem abandona isso na cruz, está tendo um ato de insensatez, é um ato de loucura. E Paulo estava indignado, e ele pergunta para eles, apesar dele já ter falado sobre os falsos profetas, sobre os falsos crentes que estavam no meio, ele fala, quem é que enfeitiçou vocês? Quem é que fascinou vocês para que vocês abandonem a verdade? Irmãos, o mundo quer nos seduzir. Lembra do que Jesus passou no deserto? Quando ele estava na sua consagração, quando ele estava lá 40 dias jejuando, quem aparece para ele? Satanás. E o que Satanás oferece? O mundo. Prazeres, poder, fama. Tudo isso Satanás ofereceu a Cristo como uma forma de seduzi-lo. É o que Pedro vai chamar de, depois lá na frente, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele diz que isso não procede do Pai, isso procede do mundo. Então, nós como cristãos, eu estou fazendo uma introdução aqui, porque o assunto em si depois, ele é bem complexo, mas não tão extenso, porque ele não termina hoje, ele termina no capítulo 4, ou melhor, ele avança no capítulo 4, para poder ter um encerramento no capítulo 5. Então, o que nós estamos fazendo como introdução é o cuidado que nós temos que ter, é esse zelo que nós temos que ter de, uma vez conhecido a verdade, uma vez tendo conhecimento da verdade, que a gente não venha abandonar essa verdade, sendo hipnotizado pelo mundo, pelas coisas do mundo e pelos prazeres do mundo, que a todo instante vão nos seduzir. Por exemplo, tem pessoas que estão há 3 meses vivendo como se estivessem livres. Eu não tenho que ir na igreja, eu não vou ceiar, eu não vou lá ter um momento de comunhão na presença do Senhor. Tudo bem que nós temos uma pandemia, mas irmãos, nós temos a nossa ceia, nós temos o nosso momento de oração, nós temos as nossas lives, nós estamos tentando dar todo um suporte. Por quê? Porque nós sabemos que esse mundo, ele tem esse poder de persuasão, esse poder para nos hipnotizar, nos furtar
a verdade da fé, a verdade da palavra. Então, dentro desse primeiro versículo, e fazendo essa introdução e avançando, Paulo está dizendo, olha, insensatos, loucos, sem juízos, sem coerência, por que vocês estão abandonando a verdade? Por que vocês estão deixando de lado o que vocês receberam de Cristo para poder trazer de volta um passado para a vida de vocês? A velha aliança, a velha religiosidade, as velhas práticas. Por que vocês estão fazendo isso? Aí no versículo 2, ele faz uma pergunta. Ele fala assim, eu só queria saber isso de vocês. Eu só quero fazer uma pergunta. Vocês recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, os Gálatas já haviam recebido o dom do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo já havia sido derramada no meio deles. E agora eles estavam abandonando isso para voltar para a velha aliança, para a antiga lei do Velho Testamento. Aí Paulo pergunta para eles, peraí, o Espírito Santo que vocês receberam foi as obras da lei, pelo que vocês fizeram e pelos esforços da lei, ou foi pela pregação do Evangelho através da fé? Porque se Deus tem agido na nossa vida hoje, é através da fé. Então, a Epístola de Gálatas, ela tem um alvo, ela tem um centro de discussão de Paulo com a igreja da Galácia, que era a lei do Velho Testamento versus a graça do Novo Testamento. Eles queriam a todo custo trazer a lei. Talvez, deixa eu pontuar algo aqui para vocês, talvez você possa pensar assim, poxa pastor, eu estou estudando aqui a palavra, poxa, mas sinceramente, poxa, o que me interessa saber sobre a lei? Isso é coisa lá dos judeus, isso é coisa passada, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não, tem, e tem muito. Por quê? Porque do mesmo jeito que eles tentaram trazer a lei de volta, hoje as pessoas estão aí, irmãos, trazendo práticas da velha aliança, práticas da velha religião ou religiosidade de volta para o relacionamento da pessoa com Deus. E eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco, que eu, na verdade, já tenho citado direto esses exemplos para vocês. Então, ele disse assim, deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí a Bíblia diz assim, Paulo continua, vós sois tão insensatos, olha o que Paulo está falando, vocês são tão sem noção, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Paulo está falando, vocês não sabem nem o que vocês querem. Deus faz uma obra linda no meio de vocês, Deus derrama o Espírito Santo sobre a vida de vocês, vocês começam uma obra fervorosa no Espírito e agora já está voltando para a velha vida, já está voltando para a carne de novo. Paulo está falando, vocês são muito sem noção. Olha o termo que a Bíblia usa, irmãos, para quem recua, para quem volta para a velha vida. A Bíblia chama essas pessoas de insensatas, de sem noção, de sem juízo, de sem responsabilidade. A obra que Cristo fez em nós, irmãos, nós jamais podemos abandonar. Nós jamais podemos voltar. Porque, antes que a gente avance, mas eu já vou dizer isso, que a gente vai falar sobre isso hoje. Um abraço, pastor Paulo Mozinho. Uma coisa que nós vamos aprender aqui é que a lei, ela não podia justificar o homem. A lei não podia salvar. Então, quando o inimigo, quando Satanás, ele coloca no meio da igreja as práticas da velha lei, ele está nos levando de volta a velhos princípios e práticas que não vão nos perdoar, não vão nos justificar e não gerará em nós a salvação. Não é questão de briguinha, agora é o Novo Testamento, agora é Velho Testamento, agora é a graça, agora não é a lei. A questão não é defender uma briga ideológica. A questão é que a lei não salva. A lei, ela nunca salvou. A lei em si, ela jamais pôde salvar alguém. Trazer os elementos da lei de volta para dentro da igreja,
Trazer os elementos de volta para dentro do cristianismo é a mesma coisa que dizer que Jesus morreu em vão por nós. É como se eu dissesse assim, olha, eu sou crente, mas se eu não fizer promessa eu não vou para o céu. Se eu não fizer campanha eu não vou para o céu. Se eu não fizer isso eu não vou para o céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A graça te alcançou e se você foi lavado, remido no sangue de Jesus, essa graça te justifica e te dá direito à salvação. O que nós fazemos não é para cooperar com Deus para a nossa salvação. Nós não cooperamos com Deus para a nossa salvação. Se eu tenho que cooperar com Deus para a minha salvação, então o sacrifício de Jesus não foi perfeito. O que eu faço é trabalhar pela minha santificação, porque ela me capacita a cada dia servir a Deus de uma forma melhor e se manter ou me manter firme cada dia mais na presença do Senhor. Se não há em mim santificação, eu vou me sujar, eu vou me lambuzar com o pecado, eu vou me emergir num pecado de volta, e esse pecado ele vai anular todo o propósito de Deus na minha vida. Então, o que Cristo fez por nós não precisa do nosso jeitinho. Ah, olha, para você ser salvo, você tem que fazer essa campanha. Não, meu irmão, se você creu em Jesus como seu Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados, se Ele é o único Senhor da tua vida, então você está salvo. Você precisa viver essa salvação. E o seu viver atesta, ele é um atestado desta salvação. É o que Paulo disse no final do capítulo 2. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o conflito da igreja da Galácia, que é o conflito da igreja de hoje, é trazer coisas que não tem nada a ver com Cristo para dentro da liturgia. É a idolatria, são os objetos, como eu falei ontem, o cajadinho da vitória, a chave que abre porta, o pingente do milagre e não sei o que da libertação. Irmãos, você não precisa disso. A obra de Cristo na cruz, ela foi suficiente, perfeita. E o maior exemplo disso é que o sacerdote, quando entrava dentro dos santos e fazia o sacrifício, se ele não saísse vivo, é porque o sacrifício não foi aceito. Pois quando Cristo entrega na cruz, quando ele diz está consumado, quando ele cumpre na cruz o seu propósito e aparece ressuscitado ou ressurreto, quando ele aparece ressurreto para os discípulos, ele está dizendo: o meu sacrifício foi aceito, o seu pecado foi perdoado. E eu ia falar da maldição da lei, me deu soluço. Eu ia falar da maldição da lei, mas a gente vai avançando aqui e a gente vai falar sobre isso. Então, vamos ler. Sois tão insensatos, versículo 3 para quem chegou agora. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito é o que opera, é o que obra, é o que faz maravilhas entre vós. E ele as fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez ele está dizendo que os grandes milagres, a vida eterna, a ressurreição, o novo nascimento, isso não é obra da lei, isso é obra da fé, da pregação da fé. Daqui a pouco eu vou tocar num ponto de Abraão, que tem muita gente que até não entende isso, e esse ponto que nós vamos falar aqui de Abraão, ele é fantástico, porque a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros e filhos de Abraão. Ora, Abraão não tinha lei. Bom, daqui a pouco eu falo sobre isso. Aí, ó, a pastora trouxe uma aguinha para mim. Ela falou que não precisava agradecer não, todo mundo ouviu. Ela falou, não precisa agradecer não, agora todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe. Então, irmãos, a obra, então vamos avançar aqui. Então ele diz, olha, é pela obra da lei ou pela obra da fé? Irmãos, o que nós somos, o que nós temos hoje,
A garantia que nós temos hoje não é a lei, é a fé. Então ele diz assim, olha, assim como Abraão, escuta agora, irmãos, ouça isso que isso vai te edificar. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Irmãos, quando a Bíblia fala em fé e Abraão, olha que interessante. Abraão não tinha lei. A lei, ela veio 430 anos depois. Qual foi a referência de Abraão para crer em Deus? Ele não tinha lei. Abraão, ele tinha a fé. Quando Deus falou com ele, ele tomou posse, ele recebeu, ele ouviu a voz de Deus, ele se entregou a Deus. Não havia sequer uma lei. Por que a Bíblia diz que quando nós hoje recebemos a Cristo, como diz o texto aqui, ó, sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós que somos hoje da fé, somos filhos de Abraão. Por quê? Porque nós não estamos firmados numa lei que veio depois, para tentar resolver um problema do homem com relação ao pecado e servir de apoio, de aio. A gente vai ler isso aqui. Abraão creu pela fé. E quem crê hoje é filho de Abraão. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Não é pela lei, é pela fé. O que nos une a Abraão, o que nos une a Deus, o que uniu Abraão a Deus, era a fé. A lei nunca salvou ninguém. A lei nunca justificou ninguém. O escritor de Hebreus, ele é claro em afirmar que sangue de bodes e de touros não podem purificar pecado. Não podem perdoar pecado. A lei era apenas um apontamento para aquilo que Cristo iria fazer. Mas Abraão é da fé. A Bíblia diz, assim como Abraão creu em Deus. Creu através da fé? Não. Creu através da lei? Não. Creu através de quê? Através da fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Porque é a fé que justifica. Assim também são os que são da fé, são filhos de Abraão. Então você é filho de Abraão por quê? Porque assim como ele creu, você também crê. Assim como ele se entregou a Deus, assim também você se entrega. Assim como ele amou a Deus, assim você também ama. Abraão não amou a Deus porque tinha uma lei e ele tinha medo de transgredir a lei, então ele amava a Deus porque tinha medo da lei. Não, ele não tinha lei que o cobrasse, mas ele amou a Deus, ele entregou a sua vida a Deus. Pessoas que estão na igreja e só estão na igreja porque têm medo do inferno, não são da fé, nunca se renderam a Deus, nunca tiveram um encontro com Deus. Pessoas que estão na igreja e o tempo todo estão preocupadas com o seu pecado. Não posso fazer isso porque senão eu aborreço Deus. Não posso fazer isso porque se Jesus voltar eu não vou para o céu. Não posso fazer isso porque se Jesus voltar eu perco a minha salvação. Essas pessoas não são da fé. Elas estão muito mais preocupadas com uma lei que traz um juízo, uma sentença sobre elas, do que, na verdade, amar a Deus e se entregar a Deus com todo o coração. Abraão não tinha uma lei que dizia para ele que ele não podia. Abraão não tinha uma lei que dizia para ele o que era e o que não era possível. Ele amou a Deus porque ele teve um encontro com Deus. Então, aqueles que recebem a fé e se lançam diante de Deus, a Bíblia diz que estes são filhos de Abraão. Aleluia! Então nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Assim como Deus, por causa do amor de Abraão a ele, por causa da rendição, da entrega que Abraão fez diante de Deus, por causa disso ele foi justificado. Assim também nós. Quando amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, então nós somos filhos de Abraão. As promessas de Abraão estão sobre nós. A gente não está na igreja preocupado com... Aí, ó, estão falando que seu pé está aqui atrás, Felipe. Ai, eu morro de rir desse povo. Vocês vê tudo, hein? Misericórdia. Ai, Senhor, eu tenho que rir de vocês. Irmãos, se eu estou na igreja e eu estou preocupado
com medo do inferno, preocupado com isso. Irmãos, então eu não sou da fé, eu não amo Deus, eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que me entregar a Ele completamente. Eu tenho que ter a minha vida nos pés do Senhor. Não é porque tem mandamento, não é porque não pode, não, é o amor a Deus. É a graça de Deus que nos reveste, é a graça de Deus que nos cobre. Então, as promessas de Abraão são para aqueles que são da fé. Aleluia! Então vamos ler, vamos avançar. Ora, tendo a Escritura previsto, Filipe, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que coisa linda! Nós somos herdeiros das promessas não por causa da lei, nós somos benditos por causa da fé de Abraão. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos não serão abençoados porque nós temos religião. Eles serão abençoados pela nossa fé e a nossa entrega ao Senhor. Não é a lei, não é a religiosidade, não são preceitos e mandamentos humanos que vão nos abençoar. O que nos abençoa é o amor sincero ao Senhor. É a nossa entrega a Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Somos benditos quando temos a nossa fé. Essa fé, esse seguir, esse amar, esse se entregar a Deus, então nós somos benditos. Vamos ler. Então a Bíblia continua dizendo assim, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O texto continua, porque está escrito: maldito aquele que permanecer, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Irmãos, é possível cumprir toda a lei? Não, a Bíblia diz que é impossível. Eu não me lembro aqui agora nem quais são, eu me dei um branco aqui, quais são 600 e tantos mandamentos diretos e não sei quantos mandamentos indiretos. É impossível alguém cumprir a lei toda. Então, se alguém está debaixo da lei, está debaixo de maldição, porque a lei não salva, a lei não justifica, ela não tem o poder de nos transformar. Então, se eu quero viver debaixo de um jugo de lei, de religião, eu não vou ter salvação. Eu não vou ter um encontro com a minha salvação. Eu não sou filho de Abraão. Filho de Abraão é quem crê, é quem serve pela fé, é quem não... Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Se eu não me engano, foi até a irmã Aline. Acho que foi até a irmã Aline, que colocou aqui. Eu não vou ler nos comentários não, irmãos, porque é muita gente. Mas tipo assim, tem 3 meses, a igreja está fechada. Se durar mais 2, então eu não vou na igreja porque a igreja está fechada e eu não sou crente. Eu não vou na igreja, eu não tomo Santa Ceia, eu não participo de nada, porque a igreja está fechada. Então eu não sou da fé. Eu não sou da fé. Eu sou da religião. Eu sou religioso. Eu sou da lei. Eu sou de mandamentos humanos. Eu não sou da fé. Eu não amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu não tenho dentro de mim aquele fogo, aquele queimar que me faz servir a Deus. Eu não vou esfriar, eu não vou cair, eu não vou desviar, porque a igreja está fechada, não. Eu sou da fé. Irmãos, Abraão não tinha igreja, Abraão não tinha templo, Abraão não tinha ninguém, mas ele se rendeu ao Senhor. Por isso que Deus falou: Abraão, em ti, ou seja, quem viver essa fé que você vive, será bendito, será filho seu na fé, será as promessas que eu tenho para você, eu estarei entregando para todos aqueles que tiverem esse padrão de vida, me amar independente de qualquer coisa, me servir sem pressão, sem mandamento, sem troca, sem negociar. Sabe aquelas pessoas que vão na igreja, irmão, para receber só a bênção? Aquelas pessoas que estão na igreja só para receber milagre? Aquelas pessoas que estão na igreja tentando negociar com Deus? Esses são os da lei. Esses são os da lei. Os da fé
são aqueles que não ganham nada em troca, porque o que eles já receberam, que foi a graça, isso é suficiente. O amor de Deus, a presença de Deus, isso para essas pessoas, para os filhos de Abraão, isso é suficiente. Isso é suficiente. Então, irmãos, nós precisamos, o pastor Mike está até dizendo aqui, né, que a igreja não está fechada. Irmãos, estão dizendo aí que vai fechar tudo de novo segunda-feira. Vai retroceder, vai fechar. A igreja está fechada não, irmão. A igreja está aberta segunda, a igreja está aberta quarta, a igreja está aberta sexta, a igreja está aberta sábado, a igreja está aberta domingo de manhã, a igreja está aberta domingo à noite. Só não vai na igreja ouvir uma palavra, receber uma oração e tomar ceia quem não quer. Porque a igreja está aberta. A igreja está funcionando. Mas independente disso, a minha fé está em Cristo, eu sigo ao Senhor. Então, vamos avançar aqui, porque senão a hora passa e eu não vejo. Depois alguém vê a hora aí para mim, por favor. Então, irmãos, vamos avançar aqui. Eu pedi para alguém ver a hora aqui, tá, irmãos? Eu estou pedindo aqui o pessoal aqui para ver para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Nosso Pai do Céu, 35 minutos já. Então, vamos lá. Todos os que estão, ou todos que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito... maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras da lei. Então, olha só, se a lei não salva, se a lei não liberta, se a lei não tem poder de transformar a nossa vida, e esse movimento que nós estamos vivendo hoje aí? Lá vai eu falar besteira e depois eu sou criticado. Mas eu não me importo com isso não. E esse movimento hoje aí? Traz arca para dentro da igreja, bota nas costas lá, veste os homens de sacerdote, traz a arca de novo para dentro da igreja, coloca a arca lá, e coloca éfode, coloca talit, coloca quipá, e coloca não sei o quê. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso era prática judaica, da lei. O nosso sacerdócio hoje, a nossa conduta hoje é a graça. Não vamos entrar nisso aí não, irmãos. Isso é um retrocesso, isso é uma insensatez. Então, poxa, eu preciso de botar o quipar aqui porque tem uma limitação aqui entre eu e Deus? Não. Quando eu fui a Israel, eu tive que colocar. Quando eu fui a Israel, eu tive que colocar. Botei o quipar lá para você ir lá no Muro das Lamentações. Você tem que ir, é obrigado. É uma prática. Agora... eu não vou usar aquilo, irmãos, eu não tenho uma limitação aqui, ó. Aqui não dá uma limitação para mim. Hoje eu tenho acesso, eu sou livre diante de Deus. Eu não preciso colocar uma arca no altar por causa da presença de Deus. Eu sou a arca, o Senhor habita em mim. Você é a arca do Senhor, irmãos. É muito elemento, é muito objeto, é muita prática idólatra que a gente vai enfiando para dentro da igreja. Isso é insensatez. Isso nos conduz a uma prática religiosa que não salva. Pelo contrário, nos coloca debaixo de uma maldição. Cristo é tudo em nós. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém é justificado pela lei. Irmão, só tem uma coisa que nos justifica: a fé. Cristo. Só Jesus Cristo pode nos justificar. Sabe o que é justificação? Deixa eu dar uma palavra sobre isso correndo aqui. Você sabe que a obra da justificação só Cristo faz. Ele te justificou. Ele assumiu a sua culpa, a minha culpa, diante de Deus. Só Ele pode te justificar. Só Ele pode te tornar justo, assumindo a sua culpa, o seu pecado, as suas falhas. Por isso, a Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado num madeiro, abraçou o pecado da humanidade e levou sobre ele. Vamos continuar lendo, porque senão eu não consigo. O tempo aqui tá voando. Tá voando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Então diz assim: ora, versículo 12, ora, pelas obras da lei, ou melhor, ora, a lei perdão, onde é que eu li aqui? Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
O justo vive da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Nós temos que praticar a fé. Volto a repetir. Por que Paulo está dando essa bronca na igreja da Galácia? Porque eles estavam trazendo práticas das velhas alianças ou da velha aliança para dentro da sua fé. Estavam sendo insensatos. Irmãos, você tem que crer em Cristo e somente nele pela fé para que você alcance a sua salvação. Versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Deixa eu falar isso aqui de novo. Por que maldição da lei? Porque a lei não podia salvar. Era impossível cumprir toda a lei. Então todos estavam, mesmo na lei, todos estavam debaixo de um pecado e de uma maldição. A lei, na verdade, ela foi dada, e a gente vai ver isso aqui, a lei, na verdade, ela foi obrigada a ser dada para que desse uma direção e um padrão moral e de obediência para o povo. Amém? Mas a lei não salva, pelo contrário. A gente não consegue cumprir toda a lei, então a gente se fazia maldito. A gente não, os homens da época. Então a Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele abraçou toda a lei, se fez maldito por nós, porque ele foi morto numa cruz carregando os nossos pecados. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, olha só, Deus falou com Abraão assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é pela lei, é por ele. Então Jesus teve que abolir essa lei para que essa bênção de Abraão chegasse até nós. A lei ficou interposta entre a bênção de Abraão e Cristo. Quando Cristo anula a lei, quando ele cumpre a lei, então ele abre essa brecha para que a bênção de Abraão possa cair sobre nós, possa vir sobre a nossa vida. Amém? Então olha o que a Bíblia diz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Vocês estão vendo que tudo é a fé? Ah, pastor, eu vou na igreja e eu vou fazer um voto que eu vou assistir um culto de joelhos para Deus me abençoar. Não faz isso não, irmão, isso é pecado. Não faz isso não. Ah, eu vou fazer aqui eu vou para eu ser salvo, eu tenho até medo de usar alguns exemplos que me vêm na cabeça, porque o nosso meio está encharcado dessas coisas. A canetinha da vitória, a meia do milagre, o lencinho da cura, o lenço da salvação. Irmãos, isso é pegar o sacrifício de Cristo, ó, e rasgar. Isso é loucura. As pessoas que vivem essa vida, elas estão enfeitiçadas. Elas estão perdendo a sensatez. Paulo questionando a Cristo sobre algumas lutas, Jesus diz para ele, queridão, a minha graça te basta. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, é na fraqueza. Amém? É o feijão da cura. Olha o feijãozinho da cura, 1.000 conto. Já pensou? Olha aí, isso é comércio, irmãos, isso é lei. Acabou. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo nos libertou, irmãos, nós somos livres, aleluia. Nós somos livres no Senhor, livres para adorá-lo, livres para servi-lo. Irmão, não deixa ninguém ficar botando fardo nas suas costas, não, você é livre. Jesus Cristo te faz livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Então vamos ler aqui. Irmãos, versículo 15, meu Pai, Jesus Cristo, eu falo demais. Irmãos, versículo 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem acrescenta. O que Cristo prometeu para Abraão, meu irmão, ninguém vai anular. Os que são da fé são filhos de Abraão, ponto. Se você é da fé, se você serve a Deus por fé, o Senhor está dizendo para você, o que eu prometi a Abraão, eu vou cumprir na tua vida. Todas as promessas de Abraão virão sobre ti. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu sou filho de Abraão pela fé.
Eu creio em Deus como ele creu, eu me entrego a Cristo como ele se entregou a Deus. Eu sirvo a ele não por medo do peso de uma lei ou de uma religiosidade. Eu o amo porque ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Amar o Senhor não é o fardo da religião. Amar a Deus com todo o coração. Amém? Então ele diz assim, olha, se Deus disse, se alguém confirma, ninguém pode acrescentar. As promessas, versículos 16, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Quem fez a promessa? Deus. E se ele fez, ele vai cumprir. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a posteridade qual é? Cristo. Deus falou para Abraão, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a sua posteridade, a sua descendência. E qual era a descendência de Abraão? É Cristo. É o que Cristo fez por nós. É o que ele cumpriu por nós. Então nós estamos nessa fé. Amém? Então diz assim, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Vamos ler. Digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, ou seja, o que Deus deu a Abraão foi muito antes da lei, a promessa foi muito antes da lei, foi 430 anos antes, não o invalida de forma alguma a abolir a promessa. Não é porque depois Deus deu uma lei que essa lei anulou a promessa do Senhor. Não, a promessa de Deus a Abraão está feita. Os que forem filhos na fé, os que querem em Cristo, o que viver pela fé, terá direito a toda a promessa de Abraão. Aqueles que se entregam ao Senhor, através do sacrifício de Cristo, terão as promessas de Deus sobre a sua vida. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a promessa não veio por causa da lei. Ela veio antes da lei. É a promessa de Deus que tem peso na nossa vida. Amém? A lei foi importante? Foi. Houve um período que ela foi fundamental? Sim. Mas não é ela que nos salva. E nem tem poder para isso. Pelo contrário. Às vezes a lei ela traz a maldição, porque a pessoa não consegue cumprir tudo. E a Bíblia diz que se nós falhássemos em um ponto só da lei, a gente já estaria condenado. Então ainda bem que Jesus nos libertou do jugo da lei. Aleluia. Logo, versículo 19, então é uma pergunta, para que é a lei? Então, se é isso, para que serve a lei? Então ele vai dizer, a lei foi ordenada por causa das transgressões. O povo estava vivendo tão desregrado que Deus foi obrigado a trazer uma regra, um mandamento, um princípio, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E a posteridade era quem? Era Cristo. Então, até que Cristo viesse, então vamos recapitular. Jesus deu a promessa a Abraão, ele diz que todos que são da fé serão filhos de Abraão e herdeiros da sua promessa. Só que o povo, 430 anos depois, esse povo começou a viver uma forma muito desregrada e no pecado. Então foi necessário que Deus enviasse a lei para que pudesse dar um norte, uma direção a esse povo, para que pudesse pôr regra, para que pudesse conter a transgressão até, que é o termo que usa aqui na Bíblia, até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, ele cumpriu a lei e aboliu a lei. Acabou. Amém? Versículo 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. O que nós temos aqui? Uma aliança, ela é sempre feita de uma ou mais pessoas. Então tinha a lei e tinha as pessoas para obedecer. Então havia um mediador. O mediador entre Deus e o homem era quem? Era a lei. A lei era esse medianeiro. Agora a Bíblia diz que Cristo, que Deus é um só. E por que Deus é um só? Aí eu anotei aqui. Ele é o Criador, ele é o Salvador, ele é o sacrifício, ele é o intercessor, ele é tudo em nós.
Por isso que nós não dividimos a glória de Deus com ninguém. Por isso que eu não tenho como receber nada senão da parte de Deus, porque Ele fez tudo por nós. Se eu dependo de tomar esse copo d'água para eu ser curado, aonde está o poder de Deus? Aonde está a minha fé na palavra? Aonde está a minha fé na promessa? A minha fé naquilo que Deus tem falado comigo? Nós não temos medianeiro, irmãos. Eu não preciso da chavinha, da canetinha, não, eu preciso da fé. É a fé. O justo viverá da fé. Quem é justificado vive da fé. É a fé que te justifica. Você tem que crer em Cristo com todo o teu coração, com toda a tua força. Você tem que viver essa fé. Você tem que praticá-la, você tem que amar o Senhor e viver essa fé. Ora, aí diz aqui no versículo 21, logo, a lei é contra as promessas de Deus? É uma pergunta. Então a lei vai contra as promessas de Deus? De jeito nenhum, disse Paulo. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A lei teve o seu papel, ela teve a sua importância, mas ela foi encerrada, abolida em Cristo. Ele cumpriu toda a lei por nós, o que nenhum homem poderia fazer. Ninguém poderia cumprir toda a lei. Então ele se fez maldito, ele pegou todos os nossos pecados, levou sobre ele e abriu o caminho em direção à eternidade com Deus. O caminho da fé. Então é tudo pela fé. Vamos encerrar? Estamos acabando. Mas, deixa eu ver a hora aqui, meu Deus. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados ou cerrados ou fechados para aquela fé que se havia de manifestar. Antes da lei, antes da graça, antes de Cristo vir, era a lei. Pronto, tinha que viver aquilo ali. De maneira que a lei nos serviu de aio, de apoio, de trampolim, de suporte, de direção. A lei nos serviu de direção para conduzir a Cristo, para que pela fé fomos justificados. Porque lá na lei, todos os sacrifícios que eram feitos apontavam para o Cordeiro. E quem era o Cordeiro? Cristo. Então, a lei, na verdade, ela apontava para Jesus. Ela serviu de apoio, ela serviu de preparação para a vinda do Cordeiro. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo desse aio. A gente não está mais debaixo da lei. Agora, tem gente se pondo debaixo da lei, né, irmão? Tem gente ainda que está se pondo debaixo da lei. Tem igreja aí, irmãos, que está vivendo o judaísmo de novo. Tem gente aí que está vivendo o mesmo judaísmo, trazendo as mesmas práticas. Poxa, eu não quero aqui levantar polêmica, eu sou da fé, eu entreguei minha vida para Jesus, eu creio nele, a promessa de Abraão está sobre mim, pronto. Porque todos que são filhos de Deus, são filhos pela fé o quê? Em Jesus. Porque todos quanto foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então o que me faz filho de Deus não é obediência a uma religião. O que me faz ser filho de Deus é a minha fé e obediência a Cristo, me rendendo a Ele e o aceitando como meu único Senhor e Salvador. Então cuidado para que religiosidade não venha mascarar a sua caminhada com Deus. Eu fui na igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente reclamando que está com saudade da igreja. Irmãos, quase não ia, chegava atrasado, saía cedo e agora está reclamando. Ai, que saudade de adorar. Ai, que saudade de congregar. Irmãos, tem gente que tinha tempo para adorar e não ia. Ai, que vontade de estar na comunhão com os irmãos. Irmão, chegava para não cumprimentar ninguém, já chegava atrasado e já saía antes de todo mundo para não ter que cumprimentar ninguém. E agora está, ai, que saudade, ai, que saudade. Irmãos,
Não vamos deixar isso entrar no nosso coração, não, irmão. Nós temos que viver a fé, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, nós temos que nos posicionar em todo o propósito daquilo que Deus tem para nós. A religiosidade ficou para trás. Eu não vou na igreja porque o pastor tem que me ver. Eu não vou na igreja porque é como uma missa que eu tenho que ir lá, botar minha cara, fazer o meu sacrifício, porque missa é sacrifício. Eu tenho que ir lá fazer o meu sacrifício. Não, o salmista diz, olha, eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista dizia, Davi, os salmistas, os filhos de Coré, vários na Bíblia diziam assim, olha, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei a tua presença. Hoje eu sou da fé. Não é religião, não é o que o pastor vai falar. É o Senhor na minha vida, é a minha intimidade com o Senhor, é a minha intimidade com a tua palavra, é a minha entrega ao Senhor. É isso que me motiva, é isso que me sustenta. Esses são filhos de Deus. Os outros estão vivendo uma velha aliança de novo, uma velha vida aí. Vai lá, faz uma obrigação, cumpre, pronto, fui, pronto, acabou. Vou voltar para a minha vida agora, porque eu tenho outras coisas para fazer. Não. Olha o que a Bíblia diz. Todos quanto foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, aí ele fala aqui para encerrar. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. E se sois em Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a sua promessa. Então todos que se cumprem, todos que se chegam até Deus, todos que se chegam a Deus hoje e se rendem a Ele, não importa se são gregos, judeus, como ele diz aqui, ó, não importa de que tribo, de que raça, de que língua, de que povo. Irmãos, nós vivemos pela fé. Todos que se rendem ao Senhor hoje são filhos de Deus. E agora, no capítulo 4, ele vai falar sobre a isenção da lei, que o Evangelho nos isenta da lei. A gente vai estudar isso. Provavelmente amanhã, se tudo correr bem, amanhã, como eu disse para você, se tudo correr bem, né? Igual hoje eu estou aqui, parece que a internet funcionou, não caiu. Então, irmãos, amanhã nós vamos falar sobre isso. O Evangelho não nos isenta da lei. Nós vamos ver que se somos filhos, somos herdeiros. E ele usa duas expressões aqui, Sara e Agar, que são as duas mulheres de Abraão. Ele usa Sara e Agar como uma alegoria dos dois concertos, a velha aliança e a nova aliança. Mas eu te conto isso amanhã. Vai ficar para amanhã, tá bom? Nosso horário aqui já deu, nós já vamos encerrar, porque já vai cair aqui no Instagram. Deixa eu orar por você, para que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida no teu altar e nas tuas mãos. Senhor, que essa palavra ela possa nos ensinar muito. A epístola paulina aos Gálatas é bem complexa, porque os judeus que se convertiam, eles estavam tentando colocar na mente das pessoas que era preciso ainda praticar o judaísmo. E quando os gentios se convertiam, eles queriam que eles se convertessem, mas também circuncidassem, observassem práticas como o sábado, como regras de alimentos, coisas que eram pertinentes da lei, mas que hoje já não fazem parte mais, ou não faziam parte naquele tempo da caminhada de fé. Senhor, a tua palavra diz que o justo vive pela fé. Senhor, que o mundo e nem ninguém venha nos impor regras. Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua presença, a tua palavra, e o teu sangue nos justifica diante do Pai. Somos justificados por teu sangue. Pelas tuas pisaduras nós somos salvos, sarados, curados. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo somos herdeiros das promessas de Abraão. Meu Pai, que nós possamos viver essa fé. É pela fé. A gente não precisa de nada, precisamos apenas de crer e nos entregar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma noite de paz.